Olá e bem-vindo ao canal Euthermal. Neste vídeo nós vamos discutir a determinação de raízes de equações de estado. Na engenharia química, o tipo mais comum de equação de estado é uma relação matemática na qual se determina a pressão como uma função explícita da temperatura, do volume molar e das frações molares dos componentes presentes no sistema. Entretanto, em várias aplicações práticas, as propriedades especificadas são a pressão, temperatura e composição. Desta forma, é necessário determinar que valor de volume molar corresponde a esse conjunto de especificações. Isso é importante porque as raízes de equações de estado são tipicamente determinadas milhares de vezes durante a simulação de um processo completo. Esses cálculos têm que funcionar sempre e têm que ser rápidos. É possível classificar equações de estado de acordo com diversos critérios, mas o critério que importa aqui é se a equação de estado é cúbica ou não cúbica. A mais antiga e a mais simples das equações cúbicas é a equação de Van der Waals. Ela não é suficientemente acurada para cálculos de projetos de processos, mas outras equações de estado cúbicas, como a de Soave-Redlich-Kwong e de Peng-Robinson, são usadas rotineiramente. O procedimento para a determinação de raízes que vamos apresentar nesse vídeo se baseia no uso da densidade molar, que é o recíproco do volume molar. É simples escrever uma equação de estado em função da densidade molar. Basta substituir o volume molar pelo recíproco da densidade molar. A última equação que aparece neste slide é a equação de Van der Waals expressa em termos da densidade molar. Para elaborar um algoritmo eficiente para a determinação de raízes de equações de estado, é preciso observar alguns limites físicos aos quais esses modelos estão submetidos. Quando o volume molar tende a infinito, ou seja, quando a densidade molar tende a zero, a pressão tende a zero. E quando o volume molar tende ao parâmetro B da equação de estado cúbica, chamado de covolume ou volume de compactação, a pressão tende a ter um valor infinito. E essa situação corresponde a uma densidade molar igual a 1 sobre B. Aqui, o gráfico à esquerda mostra o efeito do volume molar sobre a pressão de um sistema a 3 diferentes temperaturas, cada uma delas correspondendo a uma cor. Na temperatura mais baixa, a da curva verde, a pressão começa em um valor muito elevado para pequenos valores de volume molar, e à medida que o valor do volume molar aumenta, a curva passa por um mínimo, por um máximo, e depois decai continuamente para pequenos valores de pressão a grandes valores do volume molar. As curvas amarela e azul, plotadas a temperaturas mais elevadas, têm comportamento mais simples. O gráfico da direita apresenta a pressão versus a densidade molar. A curva verde, aqui denominada curva do tipo A, tem um ponto de máximo em pressão, tem um ponto de mínimo em pressão e, entre eles, um ponto onde existe a troca de concavidade. A curva amarela, do tipo B, não apresenta ponto de máximo ou mínimo, mas possui um ponto onde ocorre a troca de concavidade. E a curva azul, do tipo C, não apresenta troca de concavidade. Esses comportamentos são observados em equações de estado cúbicas, mas várias equações de estado modernas não são cúbicas em volume. Elas têm formas funcionais mais complicadas. No entanto, para várias delas, quando se plota a pressão versus a densidade molar, obtém-se curvas dos tipos A, B e C do slide anterior. Quando o modelo adotado é uma equação de estado cúbica, é possível usar um método analítico para determinar as raízes, o método de Cardano para a determinação das raízes de equações algébricas de terceiro grau. É também possível aplicar um método numérico. Para equações de estado não cúbicas é necessário aplicar um método numérico, pois, em geral, elas não têm solução analítica. Aqui iremos apresentar as características de um método numérico para a determinação de raízes de equações de estado, proposto por Topliss, Dimitrilis e Prausnitz em 1988. Esse método é um belo exemplo de como o conhecimento a respeito do comportamento físico de um sistema pode guiar a elaboração de um método numérico especializado e de alta eficiência. O procedimento de resolução depende se a curva é do tipo A, B ou C. O primeiro passo é determinar na origem, ou seja, onde a densidade é nula, o valor da segunda derivada da pressão com a densidade molar. Se essa segunda derivada for positiva, a curva é do tipo C.
Embora uma curva do tipo C possa ter raízes complexas, ela terá apenas uma raiz com valor real no intervalo entre densidade nula e a densidade de compactação. Além disso, uma curva do tipo C não apresenta ponto de troca de concavidade. Essas características fazem com que seja relativamente simples obter a convergência de um método numérico como, por exemplo, o método de Newton-Raphson, cuja fórmula de recorrência aparece no final deste slide. O parâmetro S que aparece na fórmula representa o tamanho de passo. Em geral, ele é igual a 1, mas pode tomar valores menores do que 1 quando há risco de divergência numérica. Mas se a curva não for do tipo C, é necessário realizar testes adicionais para determinar se ela é do tipo A ou do tipo B. Para isso, vamos examinar um gráfico em que a derivada da pressão com a densidade molar é plotada contra a densidade molar. Se o mínimo valor da derivada da pressão com a densidade molar for positivo, trata-se de uma curva do tipo B. Em caso contrário, a curva é do tipo A. Para localizar o ponto de mínimo da primeira derivada, é necessário identificar o ponto em que a segunda derivada é igual a zero, ou seja, determinar a raiz da segunda derivada, ou seja, um problema de determinação de raízes dentro de um outro problema de determinação de raízes. O ponto em que a segunda derivada se anula é o ponto onde ocorre a troca de concavidade no gráfico da pressão versus a densidade molar. As coordenadas desse ponto serão identificadas como ρCC e PCC. Esse é o ponto verde neste diagrama de pressão versus densidade molar. Se a pressão especificada for mais baixa do que a pressão no ponto verde, a busca pela raiz de densidade molar ocorrerá entre a densidade zero e a densidade do ponto verde. Por outro lado, se a pressão especificada for superior à pressão do ponto verde, a busca pela raiz de densidade se dará entre o ponto verde e a densidade de compactação. Em qualquer caso, com qualquer pressão, uma curva do tipo B terá apenas uma raiz de densidade molar com um valor real. Já em uma curva do tipo A, há uma faixa de pressões que corresponde à existência de 3 raízes reais para o volume molar. A raiz com valor intermediário jamais tem significado físico, pois nesse ponto a derivada da pressão com a densidade molar é negativa. Isso quer dizer, por exemplo, que se a pressão aumentar, a densidade diminui. E isso não é possível em um sistema termodinamicamente estável. Portanto, se estivermos buscando uma raiz tipo vapor, de densidade baixa, iremos confinar a nossa busca entre a densidade zero e a densidade do ponto verde. Se estivermos buscando uma raiz com características de líquido, a busca ocorrerá entre o ponto púrpura e a densidade de compactação. Mas para poder confinar a região de busca, a primeira etapa é localizar os pontos verde e púrpura. Eles são pontos de máximo e mínimo, respectivamente, num diagrama de pressão versus densidade molar. Assim, a primeira derivada da pressão com a densidade molar, a temperatura e composição constante será igual a zero nesses pontos. O procedimento se inicia determinando o local em que existe troca de concavidade, ou seja, onde a segunda derivada da pressão com a densidade molar, a temperatura e composição constantes é igual a zero. Essa condição é representada pelo ponto vermelho no diagrama. Em seguida, se estivermos buscando por uma raiz de tipo vapor, é necessário localizar o ponto em que a primeira derivada da pressão com a densidade é igual a zero no intervalo entre a densidade nula e a densidade do ponto vermelho. Esse ponto é identificado com a cor verde no diagrama. Se a busca for por uma raiz de líquido, também é necessário encontrar a condição em que a primeira derivada da pressão com a densidade molar é igual a zero. E essa busca ocorre entre a densidade do ponto vermelho e a densidade de compactação. O resultado é o ponto púrpura no diagrama. Como última etapa, se a busca for por uma raiz de vapor, ela ocorrerá entre a densidade zero e a densidade do ponto verde. Se a busca for por uma raiz de líquido, ela ocorrerá entre a densidade do ponto púrpura e a densidade de compactação. Embora esse procedimento elaborado para uma tarefa aparentemente simples possa parecer exagerado, é absolutamente essencial, porque esses cálculos de raiz de equação de estado jamais podem falhar durante a simulação de um processo. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. O meu nome é Marcelo Castier, e se você ainda não é assinante do canal UThermal, eu gostaria de convidá-lo a assinar o canal e a seguir a nossa página no Facebook.
Mais uma vez, obrigado e até a próxima!